Olha, as cidades da Ucrânia já estão sendo alvo da ação do governo russo. As principais cidades do país foram alvos de ataque, ou parte das cidades foram alvos de ataque, desde a madrugada do dia 23 para o dia 24, às 0 horas, o ataque começou. O governo russo informou que faria manobras militares em áreas independentes, e essas manobras militares avançaram, na verdade, contra regiões e cidades que não fazem parte desse corpo independente da Ucrânia. Você está vendo aí as imagens dos bombardeios, são imagens que foram compartilhadas já pelas redes sociais através de pessoas que estavam lá na Ucrânia e fizeram esse registro das imagens, que são imagens que mostram o poderio militar da Rússia no seu primeiro avanço, ou no seu primeiro dia, no seu primeiro momento, avançando contra a Ucrânia. A Ucrânia, que tem uma relação de entendimento com a OTAN, que tem incomodado os russos. E nós vamos detalhar todos esses assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. E algumas pessoas estão à procura de ou abrigo, ou solução, ou saída do país. É o caso, por exemplo, de brasileiros. Alguns, inclusive, atletas e familiares de atletas que jogam nos clubes da Ucrânia e que aguardam a posição do Brasil sobre a possibilidade de deixarem o país. O espaço aéreo da Ucrânia já foi fechado, por isso há uma dificuldade também de evacuar aquelas pessoas, ou cidadãos brasileiros ou de outros países que querem deixar o país, estão tendo dificuldade também por causa disso. Uma atleta do Piauí, que atua no futebol da Ucrânia, conversou com a nossa produção. Kedma Larissa tem 19 anos, ela defendeu o Tiradentes, esteve no Fortaleza antes de jogar fora do país. Esse é o início da segunda temporada do futebol ucraniano. Ela está defendendo lá o Krybas, na cidade de Kryvyi. E ela falou com a Neila do Rego Monteiro, nossa produtora, a respeito da dificuldade que está vivendo e da necessidade que teve de deixar os alojamentos do clube para buscar um abrigo seguro no centro do país. Vamos ver. Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Kedma, eu sou atleta do Krybas da Ucrânia. Na cidade onde eu moro, eu não moro na capital da Ucrânia, eu moro um pouco afastada de onde está acontecendo os bombardeios. Eu moro na cidade de Kryvyi, né, na Ucrânia. Fica entre Kiev, o leste da Ucrânia. Até então, aqui na cidade onde eu moro, não teve nenhum ataque, graças a Deus, estamos todos bem, estamos em um hotel, né, da equipe. Eles nos trouxeram para cá, nos tiraram de perto de onde a gente morava, que era perto de uma base, e até então que a gente tem notícia é que eles estavam atacando somente as bases da Ucrânia, né, alguns aeroportos que tinham aviões do exército, mas até então a gente não sabe muita coisa do que está acontecendo, mas estamos todos bem. Nossa família está preocupada, né, porque é uma coisa que a gente nunca viu, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. O medo é muito grande, mas eu queria tranquilizar todo mundo, né? A minha família, amigos, que tá tudo bem, que está tudo em paz. E pedir, né, que isso passe logo para que a gente possa voltar rapidamente para nossa casa. Então, atleta piauiense, é possível imaginar o medo. Imagina você, um atleta do Piauí, morador aqui do nosso estado do Piauí, consegue um contrato com a Europa, vai morar no país e de repente estoura uma guerra. Agora, o que mostra o vídeo da atleta piauiense é que não é que instantaneamente, quando se inicia uma guerra, todo o país cai no inferno e todo mundo não consegue mais viver. Não é assim também. Então, a tranquiliza nesse sentido lá na situação da guerra. A torcida nossa, claro, é que essa situação passe o mais rápido possível. Bom, mas nós vamos tentar entender melhor esse cenário de guerra que se instalou no mundo depois da invasão da Rússia à Ucrânia. Estou recebendo aqui no estúdio o professor Ricardo Alágio, que está vindo aqui para participar com a gente do nosso Jornal do Piauí. Ele que é do Departamento de Economia e da disciplina Geopolítica de mestrado em Ciências Políticas da Universidade Federal do Piauí. Professor Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Cidade Verde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, a primeira pergunta que nós queríamos fazer é: estamos diante de um conflito localizado com potência global? O mundo precisa se preocupar nesse momento?
Assim, bem, a questão toda se dá em torno, né, da questão geográfica da Ucrânia, numa área que parece que nesse momento a Rússia quer se apoderar, que é o leste da Ucrânia, onde existe uma maioria étnica russa. Maioria étnica. E um separatismo já pró-russo bastante avançado, inclusive em guerra, praticamente, já em guerra. Já é um território que hoje a Ucrânia nem controla mais, na verdade. São pessoas que moram na Ucrânia, mas que gostariam de ser russos, ou de viver... São russos, etnicamente, querem ser russos agora geograficamente. Politicamente, né? Então, tá, vamos dar uma olhada no mapa, professor, para a gente ajudar o nosso telespectador a entender, que mostra um pouco, primeiro, da grandeza do território russo, né? Isso aqui é a Rússia, né? Um território gigantesco, ele é 2 vezes maior do que o Brasil, né? 2 vezes maior do que o Brasil. São 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá muita autonomia à Rússia, porque tem muito recurso mineral, tem muito recurso agrícola tem uma indústria diversificada, inclusive uma indústria bélica muito forte. Tá, né? Só para a gente entender aqui, olha só, a Rússia, ela envolve esse território todo aqui, com fronteira aqui com o Cazaquistão, chegando até aqui a Ucrânia, Bielorrússia. Então, é toda essa região aqui. São 17 milhões de quilômetros quadrados. Rússia, minha gente. Olha, vai até o Pacífico lá. Até o Pacífico, né? Tem saída aqui para o mar. Aqui do Mediterrâneo até o Pacífico. Em outras palavras, toda essa área aqui que ocupa a maior parte do nosso telão é território russo. O país é realmente imenso. E ali, pequenininho ali embaixo, perto da Romênia, está a Ucrânia, professor? Sim, a Ucrânia fica aqui. A Ucrânia, existe o povo ucraniano, existe o povo ucraniano, inclusive com a língua ucraniana. Então, realmente, a Ucrânia não é a Rússia. Né? Historicamente, não é a Rússia. Mas elas compuseram um país só na época da União Soviética. Um país só, na União Soviética. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, essa região aqui estava totalmente destruída pela guerra e a Rússia construiu uma indústria forte aqui em relação do Rio Dom, essa parte leste aqui. Aqui a gente já está vendo uma imagem aqui é que está o separatismo, né? O separatismo está aqui nessa região, fortemente de etnia russa e fortemente separatista e fortemente industrializada. É a região mais industrializada. Inclusive o Shakhtar Donetsk, que eu tenho os jogadores brasileiros, né? Fica exatamente aqui nessa região. Os jogadores devem estar meio preocupados também como aquela moça estava. Né? Que é essa região que é a região que deve, eu penso que a invasão russa, ela se dá nesse primeiro momento que a gente vê que ela segue aquele padrão americano. Primeiro, mísseis para destruir, digamos, o poder bélico ucraniano. E depois vai ter uma invasão de tropas. Então, o que nós estamos observando agora é a Rússia interessada nessa região aqui da Ucrânia. Sim. Através desses mísseis. Chega um primeiro. Os mísseis estão atacando todo o poderio militar ucraniano no país todo. Né? Então, os mísseis são capazes de chegar até a região mais longínqua lá da. Qualquer região dessa é capaz de chegar, cara. Tá. Esses ataques, então, começaram. O povo ucraniano, ao que parece, está preocupado, já tentando buscar outros países, outros locais para onde possam se dirigir. Nesse momento. Nós vamos ver aqui um próximo mapa. Que pode ajudar a gente a compreender mais desse cenário crítico e aí fica um pouquinho mais claro até para que a população que está em casa possa entender. Aqui está a região separatista, aqui, né? Essa região mais ou menos aqui, região separatista que quer ser Rússia. Né? O resto da Ucrânia não quer ser Rússia, são ucranianos, falam a língua ucraniana, politicamente já estão separados há muito tempo. Historicamente, a Ucrânia nunca foi a Rússia. A Rússia invadiu a Crimeia há 8 anos atrás, por quê? Porque a Crimeia nunca foi ucraniana. Nunca, em nenhum momento da história, a não ser um pequeno momento da União Soviética, que o premier, que era ucraniano, doou o território da Crimeia para a Ucrânia. Mas a Crimeia nunca foi, digamos, russa. Então, os russos se aproveitaram, digamos, dessa etnia russa forte na Crimeia. E o fato da Crimeia nunca ter sido, né? Ter sido ucraniana, na verdade, e agora também se aproveita também dessa maioria étnica separatista para tomar essa região. O que a gente vê, o que a gente pode pensar, no caso da Crimeia menos, aqui mais, eu penso, um certo expansionismo russo, né, em andamento. Então, bom, o argumento usado em relação à Crimeia, porque são russos que querem ser russos, então venham para a Rússia. Foi utilizado aqui. Mas o que a gente está vendo de ação não é uma ação só aqui, mas contra toda a Ucrânia. Qual é a razão real dessa insatisfação da Rússia com a Ucrânia que leva à guerra? Olha, existem laços econômicos muito fortes, mas que trouxeram dissensão, que é uma gigantesca rede de oleodutos e gasodutos russos que passam pela Ucrânia.
São 33 mil quilômetros, imagina isso, um território mais ou menos do tamanho da Bahia. É mais ou menos o tamanho do estado da Bahia. Isso. Mais ou menos o tamanho da Bahia. Então aqui passam dezenas e dezenas de gasodutos e oleodutos vindos da Sibéria por aqui, vindo do Mar Cáspio por aqui, vindo do Cáucaso por aqui. E aqui saindo para a Alemanha, saindo para a Polônia, saindo para a Romênia, que vai para até a Itália, saindo aqui também para a Tchecoslováquia. Ou seja, estrategicamente, por aqui passa parte da riqueza da Rússia. A maior parte da riqueza da Rússia, a maior receita de exportações dele passa pela Ucrânia. Eles tinham muito medo. O que é que aconteceu? Em 2014, derrubaram o presidente pró-russo. Instalaram um novo regime, e esse novo regime querendo se aliar à OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, um tratado, vamos dizer assim, encabeçado pelos Estados Unidos. Então, qual é o medo? A Ucrânia se tornar a Europa, se juntar à OTAN e tropas americanas e tropas europeias se colocarem e dar uma independência muito grande à Ucrânia e ameaçando, digamos assim, de certa forma, né, essa enorme rede de petróleo e gás, que, aliás, a Europa, toda a Europa depende desse gás, em larga escala desse petróleo também, cara. Ou seja, do mesmo jeito que a Rússia ganha dinheiro com a venda desses produtos, a Europa depende deles para sobreviver. É impossível hoje, eu diria, né? Não há como. A outra fonte de gás da Europa, que gasta 5, 6 vezes mais gás que o Brasil, é da Argélia, que também é controlada pela empresa russa, a Gazprom. Então, imagina, todo o gás da Europa, para aquecer, para a indústria europeia, pertence à Rússia e passa 90% pela Ucrânia. Então, é um problema, digamos assim. Então, quando isso aqui se tornou, com a pretensão da ucraniana se tornar cada vez mais independente, né, então se criou uma insegurança da Ucrânia, insegurança da Rússia em relação à Ucrânia e uma insegurança da Ucrânia em relação à Rússia. Um vizinho perigoso, vamos ver. Tá. O fato de se aproximar, por exemplo, da OTAN, portanto dos Estados Unidos, desse grupo do Atlântico Norte, fez com que a Rússia se preocupasse, inclusive, com a ocupação militar. Isso. Ter inimigo militar perto das suas fronteiras. Deste modo, não foi desinteressante para a Ucrânia fazer esse laço com a OTAN? Geopoliticamente, não é perigoso demais ser inimigo de um vizinho tão forte? É verdade. Mas assim, quer dizer, a sociedade ucraniana, um pouco mais cosmopolita, um pouco mais avançada que a sociedade russa, queria esse laço mais europeu. Como a Turquia quer ser europeia também, não é verdade? Então, são coisas que, bem, estão tão perto. Aqui, né? Aqui está a Polônia, aqui, né? Logo aqui está a Eslováquia, a Tcheca, a Alemanha está bem aqui, com a qual tem vários laços econômicos. Então, por que não ser Europa? Né? Então, esse é uma velha, digamos assim, uma velha reivindicação, uma velha ideia, né? Se aproximar de ser mais europeu do que asiático. Vão ser asiáticos, vão ser europeus. Né? Vão ser orientais ou vão ser ocidentais. Então, o Ocidente ele tem uma certa, né? Ele tem uma atração, digamos assim. Né? Não queremos ser Ocidente. Existe um fascínio com o Ocidente. Um fascínio com o Ocidente. Então, essa é uma questão que está em jogo. Né? Muito bem. Um glamour ocidental chamou a atenção da Ucrânia. Agora, essa história, e aí já voltando um pouco mais na história, o fato de a União Soviética ter sido desfeita, e Putin, inclusive, criticou, achava que a União Soviética deveria continuar, isso nos inícios dos anos 2000, não tornou a OTAN algo fora de tempo? A OTAN não devia ter sido desfeita assim como se desfez a União Soviética? Mas não se desfez. Na verdade, e, de certa forma, a Rússia continua sendo, digamos, o inimigo número 1, né? Não só não se desfez, como as previsões que ela não deveria ter se desfeito acabaram se confirmando, profetizando, uma vez que a Rússia continua como um inimigo muito perigoso. Tem aquela coisa da ideologia mãe russa, da mãe Rússia. Então, tudo que é russo, né? Crimeia, o leste da Ucrânia, é um motivo suficiente para a Rússia olhar para aquele território. Né? Entendi. E isso é perigoso também porque tem territórios mais a leste, né? De ex-países, né? Inclusive muçulmanos, onde existem etnias russas fortes, né? Cazaquistão, por exemplo. Né? Então, nesse momento, isso lança uma dúvida grande, né? Uma dúvida grande, né? Sobre o que pode acontecer depois. Vai que dá certo, parece que vai dar certo, eu não estou vendo. Eu não vejo, nesse momento, condições de uma retaliação militar. E tem muitas também, e as sanções econômicas é muito duvidoso também que a Rússia aceite elas. O senhor não acredita, então, na sanção militar. Vamos falar dessas sanções econômicas. A Rússia, como você já disse, é um país autossuficiente, gigante, com muitas... E com a indústria bélica, às vezes, para a par com a americana. Dizer que vai fazer sanções econômicas a um país autossuficiente não funciona? Pois é, não só um país que é bastante autossuficiente em termos industriais, de recursos minerais, como também tem na mão todo o gás e o petróleo, né? Que a Europa precisa.
Então, quer dizer, ele está com as cartas na mão. O Putin tem muita carta na mão. Ele esperou. Os líderes europeus não são fortes nesse momento. A Merkel saiu, o Macron não faz exatamente uma face-face com o Putin. O governo americano, né, também não está assim, numa posição muito forte. Não negociou, não botou as cartas na mesa. Não demonstrou algumas inseguranças em algumas questões internacionais, isso também deve ter viabilizado. Agora, a última questão é, o senhor vê a possibilidade, por exemplo, do mundo atacar a Rússia? Não, eu não vejo isso. Eu penso que é um passo muito arriscado, que ninguém vai querer tomar esse passo, né? Existe, então, a tendência dessa guerra ser uma guerra local? A guerra vai ser local e eu acho que, infelizmente, para a Ucrânia, ela vai perder esse território. Como perdeu a Crimeia, ela vai perder esse território e vai ficar assim, até que nós... Vai ficar por isso mesmo, eu penso, né? E vamos ter um perigo de uma escalada, né? Vamos ter o perigo de uma escalada. Eu acho o seguinte, eles vão invadir e depois que invadirem uma parte maior do que essa aqui, eles vão esperar o acordo e aí vão negociar isso aqui. Vai acontecer o velho, como Israel fez com os árabes lá no deserto, tomou e depois, né, negociou com o Egito. Né? Então, acho que vai ser semelhante àquilo. Eles vão tomar um território maior e depois vão negociar e ficar com esse território para isso. E a Ucrânia vai ter que se contentar com a parte de lá? Penso que sim. Isso ainda é uma opção, digamos, otimista para os ucranianos. Porque né? a tendência pode acontecer coisas tomar piores. o território inteiro. Pode acontecer coisa pior, mas eu não creio nisso. Né? Muito bem. Queria agradecer ao senhor, professor Ricardo Alade. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí, ajudando a entender um pouco desse cenário de crise. Obrigado, Joelson. Estou à disposição. Muito obrigado.